Estamos aqui para a mesa redonda do ciclo de estudos Políticas Públicas à luz da doutrina social da Igreja, dedicado ao tema da gestão das políticas públicas. Esse ciclo é realizado por causa da campanha da Fraternidade de 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas. O ciclo é resultado de uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo, a Escola de Cidadania e Gestão Pública Oficina Municipal, o jornal O São Paulo e a TV PUC, com apoio da Ajuda à Igreja que Sofre. Nessa mesa, a gente então está discutindo particularmente sobre a questão da gestão das políticas públicas e como a doutrina social da Igreja dialoga com os desafios da gestão das políticas públicas. A gente sempre lembra em todos os programas da série de que o nosso objetivo aqui não é dizer como devem ser as políticas públicas no Brasil. O Estado brasileiro é laico, cabe a ele determinar como as políticas públicas devem ser ouvida a população. Nosso objetivo, o objetivo da doutrina social da Igreja, é estabelecer um diálogo no qual a experiência católica, a experiência histórica da Igreja, é um critério de discernimento e de diálogo para permitir uma compreensão melhor dessas políticas públicas e um caminho melhor de construção do bem comum. Nossos três expositores da noite são, ali no centro, a professora Aldaísa Sposati, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social aqui da PUC. Ela é autora de dezenas de livros e artigos sobre políticas sociais, em especial no campo da proteção social. É pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde ela estudou sob supervisão de Boaventura Souza dos Santos. Foi gestora pública municipal, ocupando os cargos de secretária municipal na cidade de São Paulo, em administrações regionais e assistência social. E também foi vereadora da cidade de São Paulo por 3 mandatos consecutivos. Desculpem, problemas de resfriado. Eu tenho aqui para deixar. Não posso deixar de comentar, azar do editor, que depois tem que cortar a minha tosse. A nossa segunda palestrante é a professora Regina Silvia Monteiro Pacheco, é professora da Fundação Getúlio Vargas, onde também coordena o mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas. Tem doutorado em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente pela Universidade de Paris 12. Foi presidente da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, entre 1995 e 2002. No mesmo período, foi ainda representante do Brasil junto ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, o CLAD. E, finalmente, o nosso terceiro palestrante da noite é o professor José Mário Brasiliense Carneiro, fundador e presidente da Oficina Municipal, uma escola de cidadania e gestão pública, voltada à formação cidadã e de gestores públicos. Tem doutorado em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Fez estudos de pós-graduação na Universidade de Economia e Administração de Viena e o mestrado em teologia na Pontifícia Universidade Lateranense. Foi ainda coordenador de projetos da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Começamos pelo professor José Mário. Muito bom. Então, iniciar agradecendo essa oportunidade que o professor Borba nos deu de construir junto com a PUC, com o Núcleo Fé e Cultura, esse programa de reflexão, debate sobre a campanha da Fraternidade desse ano, que trata de políticas públicas. E é um prazer estar aqui com o Borba, que é um amigo e parceiro há muitos anos, e está ao lado da professora Aldaísa e da professora Regina, que são também amigas e colegas nesse campo da administração pública, das políticas públicas, pessoas por quem eu tenho um maior respeito, e fiquei muito feliz também de ter composto essa mesa
com visões complementares que certamente vão trazer para nós uma visão mais completa desse desafio do diálogo, como a gente conversava um pouco antes, entre igreja e Estado, entre fé e razão, entre gestão, ciência da administração e teologia ou filosofia. É um campo muito vasto que a gente está tentando abordar e nada melhor do que ter pontos de vista complementares para a gente enxergar melhor esse objeto que está diante de nós. Eu vou, cumprindo aqui a tarefa e o convite do Borba, iniciar colocando o marco do pensamento social cristão, da doutrina social da Igreja, como um pano de fundo, como uma base para a gente entender ou procurar entender as políticas públicas e tentar refletir sobre de que maneira o Evangelho, de que maneira a mensagem de Jesus Cristo ecoa no campo político, ecoa no campo social. Né? A gente diz que a essência da Igreja católica, a essência do cristianismo é a figura e a pessoa do Cristo, que é Salvador Redentor das pessoas, mas também Salvador Redentor da sociedade, da humanidade. A mensagem cristã, o Evangelho, encontra eco no campo político-social e é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa introdução. A grande fonte do pensamento social cristão, ou as grandes fontes, são as encíclicas, ou os documentos que são escritos, vêm sendo escritos pelos papas e pelas conferências episcopais, e mesmo por pensadores intelectuais católicos, cristãos, ao longo da história. Né? E essas encíclicas, esses documentos, essa reflexão, não é abstrata, não é uma pura teologia, uma pura filosofia, mas ela se apoia exatamente nos problemas concretos que a humanidade vem vivendo desde os primórdios. A gente sempre lembra a primeira encíclica social, que é a Rerum Novarum, em 1891, o ano da Constituição, primeira Constituição Federal Brasileira, o mesmo ano de 1891, com Leão XIII. Era a Revolução Industrial, o problema do trabalho, a questão operária, o trabalho da mulher, das crianças, a mudança do mundo agrário, rural para o mundo urbano. E a Rerum Novarum trata dessas questões com muita propriedade. Já o conflito entre os ideais liberais capitalistas e os ideais socialistas comunistas. E Rerum Novarum traz essa primeira mensagem, ela é um marco inicial. 40 anos depois, para citar uma outra encíclica, Pio XI publica em 1931 a 40º ano, durante o nascimento dos regimes totalitários na Itália, na Alemanha, e ele diz exatamente o perigo que a gente tem quando o Estado assume toda a tarefa política, social para si mesmo e com uma visão totalitária, centralizadora, absolutista. Né? E aqui surge o princípio da subsidiariedade, exatamente nessa encíclica em 1931, que queria colocar limites, né, para a ação do Estado e para a centralização do poder que ocorreu nessa fase da história. Mais para frente um pouco, João XXIII, em 1963, publica a Pacem Terris, no meio da Guerra Fria, falando da tensão armamentista, do conflito entre Rússia e Estados Unidos, e tentando trazer uma mensagem de paz para o mundo, para a humanidade. Ele também inicia o Concílio Vaticano II em 62. Foi um Papa com uma mensagem muito inspiradora para o século XXI, 20 e 21 como um todo. Mais recentemente, há centésimos anos do Papa João Paulo II, celebrando exatamente 100 anos da Rerum Novarum, então 1991, 100 anos depois da Rerum Novarum, e o Papa João Paulo II traz toda a questão social, desenvolvimento, a desigualdade entre os povos, os países, isso para fazer um quadro muito rápido. Esses documentos, essa produção da Igreja em matéria social, sempre teve muito dispersa. As encíclicas, os documentos, as conferências episcopais, e um fato importante é que em 2005 a Igreja publica o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, exatamente
procurando dar uma visão sintética de toda a reflexão no campo social desses anos todos. E quem tem essa tarefa foi o cardeal François Vantuan, que era um cardeal de Hanoi, no Vietnã, que inclusive ficou 16 anos preso numa solitária, preso pelo regime comunista, sai, vai pregar o retiro da Cúria Romana em 2000 e prepara esse documento, que é um documento impecável do ponto de vista da construção teórica, filosófica e teológica da doutrina social da Igreja para o nosso século. Publicado em 2005, isso tem um significado, é um documento que quer falar para o futuro, né? Para o século XX, XXI, XXII, XXIII, para os desafios da humanidade no futuro. E, um pouco na esteira desse documento, em 2009, o Papa Bento XVI publica a encíclica Caritas e Veritate, e o Papa Francisco, a Laudato Si, que é esse famoso documento que muitos de vocês devem ter tido contato já, que trata da questão da sustentabilidade, o problema da ecologia humana e da ecologia ambiental, os problemas graves agora de aquecimento global, a pobreza, a miséria, enfim, imigração, as questões mais atuais, mais recentes. Eu vou emprestar essa oportunidade para ler 2 ou 3 frases do Papa Francisco sobre o nosso desafio dessa noite e do curso, que no fundo é propor o diálogo entre fé e razão, propor o diálogo entre ciência, entre administração, gestão, política e a inspiração da fé. No número 60 desse documento, o Papa Francisco diz o seguinte: entendendo que há posições muito divergentes quando o tema é a ecologia, a sustentabilidade, ele diz o seguinte, sobre a diversidade das opiniões. Abre aspas. Num dos extremos, nesse debate ecológico, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos vão se resolver simplesmente com as novas aplicações da técnica, da tecnologia, sem considerar a dimensão ética e nem as mudanças de fundo, mais profundas na cultura e na civilização. Então, basta o progresso, basta a técnica, basta a ciência, e isso vai resolver as questões ecológicas, a ecologia humana e a ecologia ambiental. No outro extremo, oposto, alguns pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, em qualquer tipo de ação humana, qualquer indústria, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. Quase que a supressão do ser humano e da própria humanidade, que se ela é a grande inimiga, que se extermine ou que se reduza a presença do ser humano. São os 2 extremos, né? E ele traz uma terceira frase, diz, bom, entre esses 2 extremos, a reflexão deveria identificar possíveis cenários futuros, coisas concretas, reais, porque não existe um só caminho de solução e nem só um tipo de problema. Isso deixaria espaço para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo, a fim de se chegar a respostas mais abrangentes. A Igreja sempre teve uma posição de dialogar e de propor o diálogo entre comunistas e capitalistas, entre ecologistas e cientificistas, enfim. É uma posição que é tradicional e é um pouco do que a gente faz aqui, é um pouco do que o Borba faz constantemente através do Núcleo Fé e Cultura aqui. O nosso diálogo hoje é entre políticas públicas, né, e a perspectiva da fraternidade. Estamos no meio da campanha da fraternidade. Fé e razão, João Paulo II dizia que são 2 asas necessárias para elevar o homem. A fé sem razão vira superstição. A razão sem fé pode descambar para o cientificismo, até para a utilização da ciência e da técnica para a guerra, para o conflito armado, etc. A falta da ética e da humanidade. Tudo isso parece um pouco abstrato, as encíclicas, os papas, os documentos sociais. Porém, essa inspiração cristã se enraiza e ganha concretude através das pessoas e dos cristãos no mundo, especialmente. Para referir alguns estadistas, algumas lideranças cristãs, católicas, que a gente vai lembrar, o Barba mencionou a Oficina Municipal, que é uma escola de gestão ligada à Fundação Konrad Adenauer, onde eu fui coordenador de projetos aqui durante 10 anos. Uma grande figura que trazia essa inspiração da doutrina social da Igreja para o mundo político foi o Konrad Adenauer, foi prefeito de Colônia, depois foi
afastado pelo regime nazista, presidente da Assembleia Constituinte na Alemanha em 1949 e, já estou com o tempo curto, o Adenauer escreve na redação da Lei Fundamental Alemã, coloca: a dignidade da pessoa humana é inviolável, artigo 1º da Lei Fundamental Alemã. Isso é pura doutrina social da Igreja, como uma inspiração para uma construção social e política que vai fundamentar todos os direitos humanos. A Carta dos Direitos Humanos está baseada, inclusive, na filosofia de Maritain, enfim, que foi outro grande pensador. Então, o pensamento, a reflexão cristã católica se enraiza através de pessoas. Para chegar mais perto, Franco Montoro, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Plinio Arruda Sampaio, Francisco Ítaca. A gente tem uma série de figuras da militância social e política com inspiração, que trabalharam com inspiração cristã, sem falar nos pensadores propriamente disso. Maritain, que eu mencionei agora, o Anselmo Amoroso Lima, ou uma Edith Stein, a filósofa alemã, fenomenóloga, que tem uma obra muito especial e tem um livro especialmente sobre a questão do Estado. Bom, para ir caminhando para uma conclusão, quais são os princípios fundamentais que podem nos ajudar a entender políticas públicas, ação social e ação política? A gente coloca 6 princípios numa rosa dos ventos, numa bússola. O princípio ponto de partida, que está no sul, é o ponto de partida do sul para o norte, a gente parte da dignidade da pessoa humana, que do ponto de vista da fé foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas quem não acredita em Deus, a gente pode dizer que a dignidade decorre do fato de todo ser humano ter consciência livre, responsável para escolher o bem, o belo, a verdade, o justo. Essa é a dignidade da pessoa humana. Ponto sul. Norte, o bem comum, o conjunto das condições materiais e não materiais para que cada pessoa, cada indivíduo se desenvolva integralmente, a sociedade também. O leste, a função social da propriedade privada, inclusive numa perspectiva da ecologia. O oeste, a opção preferencial pelos pobres. E aí a gente tem os 4 pontos cardeais da Rosa dos Ventos, que cria uma linha horizontal da solidariedade e uma linha vertical da subsidiariedade. Não vai dar tempo da gente aprofundar todos esses 6 princípios, mas é só para enxergar que essa bússola é muito útil quando a gente tem questões muito concretas para resolver. Se há um conflito entre a empresa e a pobreza, o ponto de equilíbrio entre elas duas, nessa linha da solidariedade, está exatamente no centro. É a responsabilidade social da empresa, é o resgate da pobreza, da miséria, e o centro da cruz é o próprio Cristo. No fundo, o ensino social cristão é uma tradução da vida, da obra, do Evangelho de Cristo no mundo social, no mundo político, no mundo econômico. Claro que é uma perspectiva de fé, e ela tem um status cívico, não só porque ela trata da nossa escatologia, da nossa cidadania transcendente, na perspectiva da vida eterna, mas já no mundo. Os cristãos são chamados a ser sal na terra, fermento na massa, né? No mundo concreto, onde a gente tem os problemas para resolver e tratar. Se tiver mais 2 minutos, eu vou trazer 2 exemplos práticos de aplicação dos princípios. Um, que a gente trabalha muito na oficina municipal, são os consórcios intermunicipais de saúde, educação, meio ambiente, estrada, água. Os municípios se solidarizam numa região, a Regina lembrava agora o Celso Daniel, no consórcio do Grande ABC, se solidarizam numa região para cuidar juntos de uma bacia hidrográfica, de um bioma, ou de um hospital, ou de uma escola, ou de uma universidade. É um princípio da solidariedade, que é um princípio cristão, que pode iluminar a ação política. A Federação Alemã, com vários níveis de governo, a União, os estados, os municípios, os governos regionais, também considera o princípio da subsidiariedade, de forma a não concentrar todo o poder no governo federal. Na Alemanha, só 40% do bolo tributário fica na mão da doutora Angela Merkel. No Brasil, 60% do bolo tributário fica na mão do doutor Bolsonaro. Por quê? A gente tem... Por quê? O capitão Bolsonaro. Por quê?
Por que a gente concentrar tanto poder no governo federal, se as federações são exatamente pactos entre entes federativos que procuram descentralizar as políticas, os recursos, para torná-las mais próximas do cidadão? São dois princípios que encontram uma tradução concreta, só para ilustrar. Com isso, concluo essa fala introdutória. A gente pode depois aprofundar um pouco essas questões de consórcio, educação, etc. Mas só para dizer que fé e razão, né, a doutrina social da Igreja tem, sim, muito o que aportar no campo político, no campo governamental, e isso já aconteceu ao longo da história. E por que não pensar isso para esse momento, inclusive no Brasil e para o futuro no Brasil também? Muito obrigado. A gente agradece, então, ao José Mário, e agora passamos a palavra à professora Aldaísa. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite de estar aqui nessa mesa, e esta mesa tão significativa, nesta reflexão. Primeiro, eu queria dizer que eu estou aqui na condição de cidadã, portanto, membro da sociedade civil. Então, o meu diálogo, evidentemente, não terá esta capacidade, né, mística que aqui foi apresentada pelo Zé Mário. Mas eu queria aqui, primeiro, dizer que acho extremamente importante a temática desta campanha da fraternidade. Políticas públicas e fraternidade. Por quê? Eu penso que uma das questões básicas que existe entre nós é que conhecemos muito pouco do conteúdo das políticas públicas. Penso que, agora que está se discutindo a questão da reforma da Previdência, é que a gente está atinando que existe um benefício para idosos e para pessoas com deficiência, e atinando até quais são os critérios para atingir esse benefício, que, na verdade, usam um conceito de família extensa, em que todos os filhos entram com renda para poder reduzir a possibilidade de cobertura. Isto é, como, de fato, o nosso processo democrático de políticas públicas, municipais, estaduais, nacionais, ele é muito esgarçado, nós temos noção de uma cultura oral. Fulano disse, ciclano falou, mas, efetivamente, uma cultura cidadã sobre o que deve ser competência do orçamento público e da gestão do Estado, porque nós somos contribuintes desse orçamento. Isto é muito pouco, efetivamente, discutido entre nós. E, consequentemente, penso que a gente termina tendo impressões fragmentadas desta ideia de política social. Mas o que eu queria nisto colocar, se de um lado nós discutimos muito pouco este conteúdo da política pública, muitas das atenções promovidas pelas políticas públicas têm a parceria da Igreja através de organizações. Então, do que eu estou falando? Seja a gestão de uma unidade básica de saúde, a gestão de um hospital, seja a gestão assim massiva dos serviços de assistência social. Então, o que nós temos aqui, nós estávamos, inclusive, discutindo um pouco sobre isso.
como é que nós vamos avançar na condição de cidadãos para todos? Como é que nós vamos poder, no país, de fato, dizer nós não podemos distinguir as pessoas entre pobres e não pobres, mas sim em brasileiros, se a gente não trabalhar esse reconhecimento na condição de direito? Então, eu acho que esta campanha, ao nos pôr face a face com a política pública, ela exige que nós discutamos se efetivamente cada um desses serviços, em que organizações, em que a igreja entra como parceira, de fato, eles estão orientados pelos direitos sociais. De fato, estão orientados pelos direitos da criança e do adolescente. Estão, de fato, orientados para efetivar o direito do idoso. Isto fica opaco. A gente não consegue saber disso, porque isso não é, por exemplo, subsídio ao processo produtivo. É, na verdade, um recurso que vai realmente para necessidades de proteção social. Então, eu penso que esta campanha deveria efetivamente nos mobilizar para discutir um pouco mais coletivamente esta presença da parceria das organizações na produção de atenções e serviços, seja na saúde, na educação, onde quer que seja. Mas eu acho que nós temos que ter um padrão de exemplaridade. Na hora em que nós, nessas parcerias, usamos o dinheiro do orçamento público, não estou falando de corrupção, por favor, eu estou dizendo usamos na produção desses serviços, nós temos também que discutir, efetivamente, como é que é essa construção do orçamento, que parte está sendo realmente efetivada. Mas aí nós temos um problema sério. As organizações trabalham muito isoladas, umas das outras. Nós não temos momento realmente de uma reflexão mais junta, mais coletiva. E, por conta disso, o que nós temos é que começa uma certa guerra, que é a guerra de competição pelo acesso ao orçamento público. Então, acho que tem um campo aí da nossa discussão que deveria qualificar isto aqui um tanto, porque nós temos tanta força regressiva na democracia, na construção do direito, e eu vou acabar, que, na verdade, nós não podemos aquecer, abaixar a cabeça, né, como se tudo tivesse muito bem. Enquanto o meu pedaço está recebendo o recurso, está muito bem. Mas como nós podemos avançar realmente numa direção de que o brasileiro tenha dignidade, tenha essa condição de ser, de olhar na alteridade um para o outro, e que não seja sempre alguém subalterno. Eu, para mim, e nas minhas aulas, eu deixei de usar completamente o conceito de pobre e pobreza. Porque, ao falar pobre e pobreza, ele deixa de ser cidadão. E isso é, na verdade, uma regulação muito forte para o mercado para saber se ele tem condição de consumir ou não, quanto é que ele tem no bolso. E, na verdade, eu acho que, para nós, deveria ser o quanto ele é respeitado, fundamentalmente, e o quanto ele tem uma relação digna perante os seus parceiros. Então, o meu convite é: temos que pensar e discutir muito sobre isso para dar um salto e evitar que restringam aquilo que nós temos, que já é tão pouco. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. 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 Muito o
Obrigado, professora Daísa. Agora a gente passa, então, a palavra para a professora Regina. Boa noite, eu quero agradecer muito o convite. E aí eu vou enganchando aqui a minha fala, que vou abordar o tema mais do ponto de vista do Estado, né? Como o Estado se organiza e como o Estado chega até, né, os cidadãos, né, especialmente aqueles que mais dependem de ações do Estado, que precisam de serviços públicos, né? E, enfim, falar um pouco deste ponto de vista. Então, a Daísa enfatizou, vamos dizer, a ótica da responsabilidade de coordenação da igreja, ou, né, de estar à frente de volumes de recursos tão importantes, e eu queria abordar o lado do Estado, como o Estado se coloca diante dessas parcerias, né, e desses serviços que são prestados diretamente à população. Então, o que eu queria abordar, né, primeiro é retomar um pouquinho o conceito, o que é política pública, e quando o Zé Mário estava falando, eu acho que tem um ponto de contato muito estreito com a ideia das encíclicas, né? Porque para que existe uma política pública? É para resolver um problema concreto, né? Então, ele disse que as encíclicas também foram feitas com este mesmo objetivo, né? E resolver um problema concreto da sociedade que a própria sociedade não é capaz de resolver, né? E aí está a natureza do Estado, para que serve o Estado, né? E por que o Estado é importante. E muito foco se colocou na definição dessas políticas públicas. E é assim até hoje, né? No campo do ativismo, né? No campo, vamos dizer, da defesa de direitos, né? No campo das organizações que querem influenciar a agenda pública, e mesmo no campo das pesquisas, né? Dos estudos, fica todo mundo na fase, né, da formulação da política pública, das decisões do Estado, das decisões do legislativo, da definição de recursos, da vinculação ou não de recursos para as políticas. Então, fica nesse campo, né, da formulação. Eu diria que, para mim, né, falar de fraternidade e políticas públicas é ir além disso e falar de serviços públicos concretos, né, da implementação das políticas públicas, né, de quando essa política se torna tangível para quem ela é formulada e para o cidadão, né, que vamos dizer, o funcionamento concreto dos serviços públicos, né, e que merecem, eu acho, né, a gente pode utilizar o espaço deste tema esse ano para discutir algumas ideias muito não tradicionais, mas muito formadas já, né, na visão de estudiosos ou pesquisadores, ou mesmo de organizações, né, e como essas ideias confrontadas com a realidade precisam ser revisitadas, né. E eu diria que eu acho que hoje já é bastante aceita, né, que é a ideia da focalização, né. Os serviços públicos e as políticas públicas merecem e precisam ser destinados a quem mais precisa deles, né. A ideia de universalização é bonita, é interessante, mas numa sociedade tão desigual como a nossa, eu acho que, né, já tem um certo consenso de que nós temos que focalizar as políticas públicas para os que mais precisam delas e que mais vão conseguir perspectivas de melhora de vida, né, ao usufruir dessas políticas públicas. Então, eu acho que essa já está
razoavelmente aceita essa ideia. Mas outras talvez sejam ainda muito polêmicas, né? E eu diria que, em seguida, poderia me referir aqui à ideia de que as políticas públicas ou os serviços públicos são melhor prestados quando são executados por servidores públicos. Essa é uma ideia que tem uma marca muito forte, né, no debate brasileiro, no pensamento brasileiro, entre pesquisadores, entre formadores de opinião, e que o mundo tem mostrado que nós precisamos ampliar esse conceito, né, e entender que toda pessoa que está exercitando, entregando um serviço público, é um agente público e tem que ser responsabilizado por isso e qualificado para isso também, né, e integrado numa visão mais ampla de, poderíamos chamar de força de trabalho do setor público, né, que abriga vários tipos. Então, vai ter o servidor de carreira, vai ter o nomeado, vai ter o contratado, vai ter o temporário, vai ter o agente da organização da sociedade civil que está prestando o serviço. Quer dizer, eu acho que a gente tem que olhar o conjunto de agentes públicos como aqueles que entregam o serviço, seja ele servidor público de carteirinha, né, o concursado ou não. A Aldaísa mesmo aqui expressou, falou que 93% dos serviços sociais na cidade de São Paulo, esses que, do meu ponto de vista, são os mais importantes, né, que são os que realmente chegam aos mais vulneráveis, aos mais necessitados, são prestados por organizações não governamentais, organizações de sociedade civil, religiosas ou não, vocacionais ou não, enfim. Então, nós vamos passar uma linha e dizer que essas pessoas não são, não fazem parte, né, dessa abrangência do mundo das políticas públicas, da implementação de políticas. Não, nós vamos estar perdendo a oportunidade de englobá-las como agentes públicos que devem ser também qualificados, avaliados e sua ação orientada e monitorada e os resultados serem cobrados. E isso não é só no Brasil, né? A gente pode ver as estatísticas e são, eu acho, bastante... falam por si, né? A Suécia é o nosso grande referente de social-democracia, de serviços públicos universais, inclusive, né? Uma sociedade que é baseada, toda ela, né, nos serviços prestados pelo Estado, amplo senso, né? Estado amplo senso. De todos os agentes públicos na Suécia, apenas 1% é servidor público no conceito que nós consideramos de servidor público, estatutário, permanente, né, com todas as garantias do vínculo especial e diferente do vínculo de trabalho geral no país. Se bem que, ainda assim, né, na Suécia e em outros países, esse vínculo especial foi sendo revisado e reformulado de maneira a se tornar cada vez mais parecido com o vínculo de trabalho geral no país, né, para não haver privilégios, não haver distinções, né, que não há o que justifique que um servidor público tenha muitos benefícios a mais do que um trabalhador social, né, que está a seu lado também entregando serviços públicos. E não é só na Suécia, né, no Reino Unido é 8 para 92, enfim, e os números, a Alemanha também tem, quer dizer, tem um percentual maior, mas ainda assim, não me lembro de cabeça, mas é bem menos do que 50%, né, de servidores estatutários no conjunto da prestação de serviço. Então, para dizer que está na hora da gente abrir, né, essa mentalidade ou essa visão de que
o Estado detém o monopólio da prestação de serviço. O que a gente descobriu com muita clareza é que isso não é uma decorrência por si só do fato de ser servidor público, né? Ser portador do público e da entrega, da concretização dos direitos, né, e da entrega do serviço ao cidadão. Precisa muita gestão para isso, né? Precisam ser alinhados com o propósito público, com a missão da organização, ter bons dirigentes, ter um acompanhamento dos serviços prestados, né? Então, acho que isso é, hoje, uma maneira mais próxima do que é a realidade da prestação de serviços públicos e que a gente poderia abranger nesse conceito de políticas públicas na sua implementação, né, na ótica aqui da campanha. E, além do monitoramento, acompanhamento a que eu já me referi, eu gostaria de acrescentar ainda 2 pontos, né? Um deles, que eu acho que é um dos grandes desafios para essa consecução da ideia de direitos, que é exatamente a integração das várias políticas públicas, né? Se não trabalharmos a partir do problema a ser resolvido, nós vamos continuar com os silos, né, e com a lógica burocrática da organização do Estado, e não com aquela realidade que está ali a ser resolvida. A pobreza não é a falta de dinheiro, né, ou pobre, né, pobre e tal. Não é a falta de recursos só, né, é um conjunto muito duro de enfrentar, né, de problemas que todos se multiplicam, né, e que exigem uma integração das políticas públicas. Não adianta apenas pensarmos em vinculação de recursos para a saúde, para a educação, e pedir mais recurso, e etc., se não conseguirmos avançar nessa lógica de que a organização tem que vir do público aquele problema que se quer resolver, para dentro do Estado, né? E o outro último ponto que eu gostaria de deixar aqui também é que, muitas vezes, o Estado tem tratado essas parcerias como uma nova forma de contrato, né? Então, baseada não num sentido aberto de parceria, mas num sentido estrito de cumprimento de obrigações e normas legais, né, de padronização, quando a realidade é totalmente diversa, né, e o Estado quer impor regras padronizadas para uma realidade que é diversa. Com isso, nós estamos perdendo a possibilidade de diferenciar em tudo que é necessário diferenciar, de flexibilizar em vez de enrijecer, né? Então, eu acho que fica aí também um tema para debate, para consideração, para reflexão, que é: parceria não é contrato com um fornecedor comercial, né? Parceria deveria ser explorar o que tem de melhor, né, nessa sinergia e nesse encontro, para que essas entidades possam chegar onde o Estado não chega. O servidor público não chega na Cracolândia de madrugada, não chega dentro do fluxo, né, na sexta-feira, às 3h, tá certo? Não adianta, não chega e não vai chegar. Então, para tirar o melhor proveito desses arranjos e dessas parcerias, o Estado não pode pensar nessas organizações como pensa em fornecedor de papel, caneta, etc., né? É um outro tipo de relação que precisa ser estruturada, visando sempre a concretização ou a entrega daquele serviço público da melhor maneira possível para resolver aquele problema que se quer resolver. No Brasil, a insistência é sobre participação, né? Tem que participar para definir a política, etc. O que os países que buscam avançar na oferta de serviços públicos têm trabalhado é outra ideia, é a da coprodução. A coprodução é você envolver e responsabilizar o usuário por seu engajamento próprio
naquela provisão, naquele serviço. Um exemplo claro é um tratamento médico. Então, é envolver o paciente que siga, de fato, as orientações para ser um coprodutor da sua própria saúde. Tá? Então, esse conceito tem muito mais implicações para os agentes públicos do que o da participação. Porque a participação se faz ali um fórum, decide e depois acabou. Né? Ele é contínuo. Né? A coprodução é envolver, corresponsabilizar e abrir espaço e discutir maneiras de ganhar o cidadão como corresponsável por esse serviço. Obrigada. Prosseguimos. Muito bom. Eu vou procurar fazer uma passagem pelos princípios que eu mencionei no início, dignidade da pessoa, bem comum, opção preferencial pelos pobres, que tiveram muito presentes nas falas aqui. E aí o primeiro polo da Rosa dos Ventos foi a subsidiariedade. A Aldaísa começou falando do problema do dinheiro público, que tem que prestar contas e ponto. Né? A questão é a relação de dependência que se cria com o Estado. E a questão da subsidiariedade é exatamente a tensão para não criar essa relação de dependência. Quem quer que seja. Porque um vencedor e um vencido, nenhum dos dois está convencido. O Estado finge que financia, o outro finge que faz, e aí não está acontecendo nada no fundo. É a relação de vício que pode acontecer entre um pai e um filho, entre o Estado e a sociedade civil, entre qualquer tipo de hierarquia. E o princípio da subsidiariedade pede atenção a qualquer tipo de hierarquia para não se criar relações de dependência. Um outro ponto que surgiu foi a opção preferencial pelos pobres, a palavra que a Aldaísa prefere falar em pobreza, mas, enfim, o princípio da doutrina social da Igreja foca, e isso foi tratado com a questão que foi debatida aqui da focalização, de qualquer forma, ou para tratar do pessoal, do individual, do singular, ou do geral, que é a visão da política pública, a gente tem uma opção preferencial. Quem tem filho sabe, se eu tenho um filho com 40 graus de febre em casa, e os outros, eu vou cuidar primeiro de quem está com 40 graus. Né? A opção preferencial pelos pobres é só isso. Né? É uma questão da urgência ou da preemência de quem que a gente vai cuidar em primeiro lugar, sem, obviamente, ter a visão da prole, no caso da família, ou para a visão de conjunto, no caso da política pública. Quando a gente falou aqui de usuário, que eu acho que é o melhor controle social é do usuário, obviamente. A Regina usou a palavra agora da parceria. A dignidade da pessoa humana está essencialmente aqui. O usuário de política pública que não é considerado na sua dignidade, ou o prestador de um serviço público que não é considerado na sua dignidade, erro total dos dois lados. Né? Por isso ele é o princípio de ponto de partida, a dignidade da pessoa. Sem ela, qualquer coisa não vai funcionar. Lei fundamental alemã depois do nazismo, artigo 1º, a dignidade da pessoa humana é inviolável, o Estado tem o dever de promovê-la. Para nós aqui no Brasil é inciso 3º do artigo 1º. Depois de falar de soberania, de cidadania, vem falar de dignidade da pessoa humana, mas o artigo 1º é o Estado é formado pela união indissolúvel da União, Estados e municípios. Primeiro o Estado, a dignidade está lá embaixo. E os alemães inverteram, colocando a pessoa humana em primeiro lugar, acima do Estado, inclusive. O terceiro ponto, um outro princípio que apareceu foi a função social da propriedade, quando se tratou de mercado. E as empresas estão, sim, questionadas sobre a sua função social e ecológica, e ou resolverão isso internamente, ou a gente não vai ter condição de reverter o problema da força incontrolável do mercado. O problema é que na década de 40, 50, 60, quando você colocava dois blocos, Estado versus mercado, isso é inviável tratar. Estado e mercado hoje em dia estão coimbricados. E a função social e a responsabilidade está nos dois. E há que, inclusive, acontecer um diálogo melhor entre essas duas forças. Né? E aí a gente acredita que só com descentralização. Falou-se em cooperativa, etc.
A economia da pós-segunda guerra era a economia das cooperativas, da micro e pequena empresa. Era um mercado muito mais imbricado na sociedade, a sociedade imbricada no Estado, no mercado, e o Estado como mediador, nem Estado máximo, nem mínimo, mas o Estado justo, que agasalha a sociedade. E, por último, quando se falou aqui de materializar a discussão, para a gente não ficar flutuando, é o tema da participação, que eu acho que foi um tema comum aqui. A democracia, a participação, é sem dúvida o convite que, inclusive, a campanha da fraternidade faz como essencial. A hora que fala em fraternidade e políticas públicas, é óbvio que é uma provocação à participação do cidadão e da cidadã. Para quê? Para a construção do bem comum, que é o norte. É o conjunto das condições para que cada um e para que todos se desenvolvam integralmente, condições materiais e não materiais. O Franco Montoro falava, se há um Deus e Deus é Pai, somos todos irmãos. Essa é a essência da campanha da fraternidade. Agradeço ao Borba pela iniciativa, aos colegas de mesa pela parceria e a vocês que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado. Muito bom.